Bom dia a todos. Hoje temos a leitura do capítulo 11, verso 39 e 40 da Bhagavad Gita. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leitura em sânscrito. Vayu Yamogni Varuna Shashanka Prajapatistvam Prapita Mahascha Namo Namaste Estu Hasrakirtva Punashabuyo Pinamo Namaste Namak Purustadata Prishtataste Namo estute sarvata eva sarva ananta virya mita vikramastvam sarvam samapnoshitato si sarvaha. Verso 39. Você é o ar e o controlador supremo. Você é o fogo, a água e a lua. Você é Brahma, a primeira criatura viva, e é o bisavô. Portanto, faço questão de oferecer-lhe 1000 vezes minhas respeitosas reverências e volto a oferecê-las mais e mais vezes. Verso 40. Ofereço-lhe reverências de frente, de trás e de todos os lados. Ó poder incomensurável, você é o Senhor, cujo poder não conhece limites. Você é onipenetrante e, portanto, você é tudo. Mais uma vez, verso 39. Você é o ar e o controlador supremo. Você é o fogo, a água e a lua. Você é o Brahma, a primeira criatura viva, e é o bisavô. Portanto, faço questão de oferecer-lhe 1000 vezes minhas respeitosas reverências e volto a oferecê-las mais e mais vezes. Verso 40. Ofereço-lhe reverências de frente, de trás e de todos os lados. Ó poder incomensurável, você é o Senhor, cujo poder não conhece limites. Você é onipenetrante e, portanto, você é todo. Gratidão, Namastê, Hare Krishna. Muito bem. Namastê, Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurul Militan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, que é pleno de conhecimento e compassivo com o progresso espiritual da alma condicionada, eu ofereço minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divino, Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, muito obrigado, Andréia, pela leitura dos versos. Obrigado também a Somini, né, pela condução da Sala dos Mantras. E obrigado a todas as pessoas que estão aí, né, fortalecendo a nossa egrégora, assim, cooperando, né, com esse esforço coletivo de nós melhorarmos o mundo ao nosso redor e, enfim,
atualizarmos as consciências para que a gente cumpra o dever da forma de vida humana, que é progredir do ponto de vista da compreensão, que é o sentido de existir. E, assim, considerando esse fator, nós temos aqui, né, uma demonstração de o que seria uma catarse, né, o que seria aí uma inspiração divina. Quando a pessoa, aqui você vê que o Arjuna, ele passa por todos os processos naturais que um ser humano passa, que é o choque da existência, o conflito filosófico, o ceticismo, né? Quando ele fala, deixe-me ver a sua forma universal, né? O Krishna diz que ele é a fonte, né, da criação e tal, etc. Então ele fica reticente, talvez, de certa forma, um pouco, né, agnóstico, então ele vai lá e fala, então deixe-me ver. É como, né, não exatamente com essa pretensão, né, com essa força de desafio, mas mais mesmo como um ser curioso, quando as pessoas falam, então onde está Deus, né? Então deixe-me ver Deus, mostre-me Deus, e eu acreditarei. As pessoas passam, algumas delas se colocam dessa forma. Então, Arjuna também, né? Deixe-me ver a sua forma divina, a sua forma graciosa, a sua forma universal. Forma universal, outra forma de dizer, deixe-me ver a sua forma Deus. Né? Então, forma universal ou forma Deus seria o equivalente aí. E após ter passado por esses processos todos, ele então realiza, né? Ele consegue perceber, né, esse princípio. Antes, no entanto, o próprio Krishna vai dizer para o Arjuna o seguinte, você deseja me ver, tá? Entretanto, né, as suas condições logísticas, do ponto de vista técnico, para ter essa apreensão, não é adequada. Eu vou te dar olhos para que você me veja, que é o que porque Krishna disse, te darei olhos para que você contemple a minha forma magnífica, a minha forma universal. Então, Arjuna passa a enxergar essa forma. Ou seja, Krishna, ele atualiza, né, o sistema processual do Arjuna de maneira que ele possa compreender, né, como é a crítica que se faz, que é a crítica que vai dizer, então, que nós não somos capazes de compreender o Supremo, compreender Deus, ou compreender, né, o Criador. Então, vai ser colocado essa possibilidade. Nós não somos capazes de compreender o Criador. Está certo, não está errado. Entretanto, como nós dizemos, caso o Criador, né, queira ser compreendido, essa impossibilidade fica imediatamente resolvida. Ela fica superada. A interferência do Criador no processo de assimilação de inteligência da parte daquele que é o observador, ou seja, nós, viabiliza para que o observador, a saber, nós, sejamos capazes de reconhecer e de compreender aquele objeto pesquisado, ou seja, a pessoa suprema. Isso tudo é viável quando as duas partes se interessam pelo mesmo assunto. E a parte observadora precisa, então, de alguma forma, se posicionar de tal maneira, ou se mover de tal maneira que motive a parte observada, a saber, o Criador, a entrar no projeto. Uma vez que essa motivação foi acionada, então o ser desenvolve a capacidade de compreender sim. Tá? Então, o argumento de que nós não somos capazes de compreender, ou de que nós não temos a inteligência suficiente para entender o Supremo, é verdadeiro até certo ponto. Ela não é completa. Por quê? Como nós vemos aqui nesses versos, caso a pessoa suprema ou o Criador nos dê olhos, condições para ver, ou inteligência para perceber, para entender, o problema da questão da alimentação fica automaticamente solucionado, né? Como a gente fala nos versos do Gotas Védicas. Teshan satata yuktaran bhajatan priti purvakan dadhami budyogantan yenamanopayanti te. Então, ele diz o seguinte, a pessoa suprema, a gente está partindo do princípio de que essa aposta, ou essa probabilidade de que Krishna seja
de fato, aquilo que ele está dizendo que ele é, que essa aposta, esse crédito que nós damos à pessoa Krishna não é inválido, não é inútil, não é estéril, de que essa correspondência se justifica devido a outras observações que nós fazemos em relação à própria observação do cosmos, bem como também as observações das leis naturais, admitindo que a probabilidade de um ente transcendente ser capaz de interagir conosco é plausível do ponto de vista técnico, ou pelo menos é possível do ponto de vista matemático e até mesmo racional. Então, é uma aposta relativamente segura, apostar que haja essa probabilidade, ou seja, de que a pessoa suprema seja assim capaz, né, de produzir essa interação, de interagir conosco, sem que isso seja um prejuízo para ela, tá? Ou sem que isso seja um problema para nós. Então, se ele se adapta de uma maneira que nós possamos visualizá-lo, vê-lo e até entendê-lo, para ele, isso, do ponto de vista das condições de tecnologia que ele tem à disposição, não é lá, assim, uma grande dificuldade. O que seria para nós, nos adaptar a interagir com ele, talvez fosse uma dificuldade, mas não para ele. Então, considerando-se que Krishna, ele está dizendo que ele é essa pessoa, então a gente vai verificar qual é o problema. Nós somos observadores e temos tempo disponíveis para isso, então vamos fazer a verificação. Então ele vai dizer o seguinte, aqueles que querem me compreender, aqueles que querem me entender, aqueles que têm a boa vontade de aprender sobre mim, eles vão procurar formas de aprender. Isso é certo, né? Então, esses que buscam me compreender e, ao mesmo tempo, o fazem com um sentimento de amizade, são amistosos, são gentis, são compassivos com os demais. Essas pessoas que não são invejosas, que não invejam a minha pessoa e, ao mesmo tempo, querem a minha amizade, para essas pessoas, eu darei a inteligência, a compreensão, o que eles precisam para chegar a mim, me compreender e, eventualmente, por que não, também me apreender, ou seja, me conquistar. Então, ele está colocando dessa forma. Depois ele diz o seguinte, Teshan evanukan partam aham agyanajantam mahar nashayami atma bhavaisto gyana dipena bhashwatah ou bhashwatah. Então ele vai dizer que para mostrar a minha boa vontade, a minha amizade, a minha gentileza, o meu carinho, a minha ternura, o meu acolhimento a essas almas que não me invejam, que não são avaras comigo e que têm a boa vontade de me oferecer um pouco de amor e boa vontade para mostrar a essas almas que são amigas, eu, que resido em seus corações, destruirei com a luz brilhante dos meus conhecimentos toda a escuridão que surgiu do contato dela com a ignorância. Ou isso é verdade ou não é. É simples. Se não for verdade, o que vai acontecer? Você simplesmente vai continuar nascendo e morrendo, que é o que você já faz desde a eternidade. Então, não vai mudar muita coisa no quadro, né? Só vai continuar, a vida segue. E você simplesmente, né, olhou por uma janela e você viu uma paisagem e a viagem continuou. Nada de diferente no curso da vida. Foi apenas um exercício cultural, intelectual, interessante, filosófico. É uma fisioterapia para o sistema neurológico, não há perda. É cultura. Porém, se for verdadeiro, a afirmação dele, então você está diante de uma oportunidade. E aí não seria um exercício de religião, seria uma informação, o que é diferente. Você sabe a diferença de um exercício de religião e uma informação? Então, é assim. Se isso for verdadeiro, é uma informação, não é um exercício de religião. Então, o que nós fazemos? Pegamos essa informação e aplicamos na prática para ver os resultados. O que a gente observa é que aquelas pessoas que aplicam esse princípio na prática, parece que elas ficam mais realmente conscientes da realidade. Parece que elas ficam mais lúcidas. Parece que elas conseguem realmente ver certas coisas que as pessoas comuns não enxergam. É curioso isso, porque parece que dá resultado mesmo. Então,
existe uma probabilidade de estatística de observação relativamente alta de que essa informação seja coerente e não meramente um exercício de religião, que você tem que apostar apenas com a fé constantemente. A primeira aposta envolve um pouco de fé, sim. Né? Você tem que acreditar, pelo menos, que a probabilidade pode dar certo. Depois muda o jogo, porque sendo uma informação, dá resultados práticos. Tá? Aqui nesse verso, nós observamos que o Arjuna, depois de passar por todos esses processos de ceticismo, agnosticismo, dúvida, confusão mental, crise de pânico, passado pela fase humana, que é a nossa realidade, tudo isso daí, a questão do Arjuna é a nossa história de vida, ele então realiza o Supremo. E quando ele realiza, chama-se Vijnana, compreensão do Brahman, quando ele tem a percepção darshan direta dessa pessoa, aí ele vai dizer o seguinte: como é que pode as pessoas não enxergarem isso? Não faz sentido as pessoas não prestarem reverências a você. Isso é incoerente. Elas deveriam sim entendê-lo, compreendê-lo, conhecê-lo, prestar reverências a você. Já que eu estou aqui, deixe-me aproveitar a minha oportunidade e prestar reverências a você 1000 vezes, de frente, de lado, de costa, de todas as formas possíveis. Porque eu estou compreendendo que essa é a ação mais inteligente para aqueles que conseguiram compreender você. Elas simplesmente entram em estado de encantamento com a sua existência. Aqueles que não conhecem você, para mim, é um grande mistério. Como é que elas permanecem nessa condição de ignorância? Aí a gente vai entender o Arjuna dentro de um contexto de êxtase. Ele está num êxtase, então ele está numa bolha de êxtase, de bem-aventurança, que ele não consegue enxergar a existência dele mais em ignorância. Ele só consegue ver-se a si mesmo mergulhado em conhecimento e bem-aventurança. Então ele não consegue entender como é que pode as outras pessoas estarem na ignorância. É o efeito que dá da realização do sagrado, do supremo. Aqueles que realizam o supremo, eles ficam inquietos. Como é que pode o mundo permanecer como está, sabendo que a coisa pode ser melhor? Como é que as pessoas podem continuar simplesmente nascendo, comendo, pagando as suas contas, se aposentando, entrando em decadência e definhando e finalmente desaparecendo, para depois recomeçar tudo novamente, se a realidade transcende a isso? Então, assim, seria avaro da minha parte simplesmente saber dessas condições de ignorância da humanidade e seguir no meu curso adiante na minha existência bem-aventurada enquanto a humanidade definha. É o resultado natural de toda pessoa que realiza o Supremo. Ela se preocupa naturalmente com o progresso da humanidade. Então ela vai fazer alguma coisa para que essa informação chegue aos demais. Então ela vai ficar ali tentando, lutando, gente, ô meu povo e tal, olha lá o pobrezinho do Jesus, né? Se esforçou tanto. Venha, saia da escuridão, vem para a luz. Você dará e tal. E o mundo depois de 2000 anos. Por que que acontece isso? É porque sempre está entrando almas novas. Então, sempre que entra almas novas no contexto, elas são básicas. Então, elas vão repetir os processos básicos. Por isso é que parece que o mundo não progride. Por isso é que parece que não há evolução. Mas há sim. As pessoas evoluem. Entretanto, como sempre está entrando novas almas, é necessário que sempre o processo seja repetido. Sempre seja falado. Tamaso Majoti Gamaha. Saia da escuridão, venha para a luz. Quando? Agora. Porque você não tem tempo. Já acabou o tempo. A entropia já deu esse início. E a sua decadência é uma questão de um tempo que você não tem. Né? Como diz na canção da música do Renato Russo, para eu terminar minha fala aqui,
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, esse amanhã não há. Se a análise for feita de maneira criteriosa, não há esse amanhã. Então tem que ser agora. Tamassô, Madhoti, é agora. Saia da escuridão e venha para a luz. E tenha essa mesma realização que o Ajno está tendo aqui. E quando você tiver essa realização, a percepção será essa. Como é que pode, ou como é que pôde, eu ter vivido tanto tempo imerso na ignorância e na letargia? Eu perdi muito tempo da minha vida. Mas, deixe-me agora aproveitar a minha boa mente lúcida para fazer o que eu tenho que fazer, que é cortar definitivamente os nós que me prendem aos renascimentos e mortes continuamente. E por que não levar aqueles que eu amo comigo? Porque, afinal de contas, a felicidade é em grupo, sempre compartilhada. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Muito obrigado. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat.